Olá, querido, seja bem-vindo ao canal Palavra Esperança. Eu sou o pastor Vanderlei Andrade, continuando nossa série em Atos dos Apóstolos. Hoje vamos estudar o capítulo 24 e eu dou como título Motivações Erradas. Depois que Paulo chega a Cesareia para se apresentar diante de Félix, o governador romano, 5 dias após chega também o sacerdote Ananias, um advogado de nome Tértulo, junto com os anciãos, porque eles querem a todo custo interrogar Paulo, julgá-lo e condená-lo, de preferência à morte, mas pelo menos que Paulo fique preso para aquietar toda a confusão que está sendo arquitetada. Eu sou pastor Vanderlei Andrade, este canal existe para abençoar a sua vida. Você pode se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo para abençoar mais pessoas. Eu agradeço pela sua companhia aqui comigo. Quando a gente olha para o capítulo 24, versículo 1, nós somos informados desses detalhes. 5 dias depois, desceu o sumo sacerdote Ananias com alguns anciãos e com um certo orador, que é um advogado, chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador Libero contra Paulo. E eles vêm então com alguns argumentos. Eles vão apresentar esses anciãos, o sumo sacerdote Ananias, junto com esse representante que vem como advogado, ele vem para apresentar algumas queixas. São 3 acusações que eles vão fazer a Paulo. Versículo 2. Sendo este chamado, passou Tértulo a acusá-lo, dizendo: Excelentíssimo Félix, tendo nós por teu intermédio gozado de paz perene e também por teu providente cuidado, se terem feito notáveis reformas em benefício deste povo, passamos então a mostrar o que está acontecendo. E eles vão, no capítulo 24, mostrar 3 falsas acusações. Primeiro, Paulo era desordeiro e incentivava revoltas dentro do povo judaico. E essa é a primeira afirmação que é falsa, porque isso não é verdade. Eles vão acusar Paulo de ser líder de uma seita não conhecida. Eles nem querem citar o nome para não confundir o que eles entendem como religião e o cristianismo que está nascendo e por isso considerado por eles, os judaizantes, uma seita. E em terceiro lugar, eles vão acusar Paulo de ter profanado o templo, o que também não é verdade. Paulo vai trabalhar e defender-se argumentando sobre essas questões. A seita que eles dizem ser surgida é a seita dos nazarenos. Era também conhecida como o povo do caminho. É assim que é conhecido o cristianismo nesse momento, no 1º século. Paulo vai refutar todas essas acusações a partir do versículo 10 até o 21, e Paulo volta a falar em ressurreição no versículo 21, porque ele quer defender a ideia de Cristo ressurreto, que é o evangelho. Se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. No versículo 10, nós ouvimos Paulo então pedindo a palavra a Félix, o governador, e ele fala: Paulo, tendo-lhe o governador feito sinal que falasse, respondeu: sabendo que há muitos anos és juiz desta nação, tinha 6 anos que ele era governador em Cesareia, que é província romana, né? Sinto-me à vontade para me defender, visto poderes verificar que não há mais de 12 dias desde que subi a Jerusalém para adorar. Paulo vai contar toda a história. Paulo vai a Jerusalém com o seguinte objetivo: levar ofertas aos irmãos da Judéia. Havia uma fome instalada na Judéia. Paulo passa 1 ano levantando oferta nas igrejas gentílicas para levar oferta aos judeus. Ele encontra ali Tiago, traz a oferta e nesse momento Tiago orienta ele a fazer um sacrifício para se purificar, para tentar apaziguar a confusão entre ele, a tensão entre eles e os judeus. Paulo então faz o que Tiago orienta e eles vão levantar essas calúnias contra Paulo. No versículo 15, Paulo diz: tendo esperança em Deus, como também estes a têm, falando dos judeus fariseus, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Por isso também me esforço para ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Paulo já vai trabalhar a sua defesa, mas também já vai enquadrar algumas situações de pecado de Félix. Félix foi governador por 6 anos e conhecia o cristianismo, o povo do chamado caminho, porque sua esposa era judia.
e quando ele vai ter uma audiência particular com Paulo, ele leva também sua esposa, porque havia alguns termos que Paulo usaria do judaísmo que Félix, por ser romano, não entenderia. Então, talvez por isso ele leva sua esposa junto para ouvir Paulo. E Paulo vai ouvir, Félix vai ouvir Paulo falar de Cristo e da fé que ele tinha em Cristo. Versículo 22 diz assim: então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, adiou a causa, dizendo: quando descer o comandante Lísias, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. Lísia é o comandante que está em Jerusalém e que agora transferiu para Félix, que é superior a ele, o caso de Paulo. E mandou ao centurião que conservasse a Paulo detido, tratando com respeito e não impedindo que seus próprios os servissem. Então Paulo vai agora ser tratado de maneira diferente, não mais como um prisioneiro normal. Primeiro, que ele é cidadão romano e tem que ser respeitado por isso. E segundo, que ele é um líder do cristianismo, a chamada seita, que assim eles se dirigiram, do caminho, ou nazarenos. Por que nazarenos? Porque seguiam Jesus de Nazaré. Félix fica temeroso. O diálogo pessoal que ele tem com Paulo, várias vezes eles conversaram, vai nos mostrar que Paulo fala de uma consciência tranquila e trouxe inquietação. Provavelmente Paulo, sabendo dos pecados de Félix, que igual a Herodes havia tomado esposa de outro homem, ele agora fica temeroso diante de Paulo, mas ele está de saia justa. Ele não quer desagradar os líderes judaicos, ele quer terminar bem com essa questão, mas ele também não pode prender Paulo, porque Paulo não pode ficar preso muito tempo, porque é um cidadão romano, e as acusações não são verídicas. Claramente Félix percebeu isso. Muitas pessoas gostam de ouvir o evangelho e falar do amor de Deus, mas quando o evangelho trata e toca na área da vida pessoal, onde tem que ser confrontada porque há pecados, o evangelho torna-se um pouco uma situação um pouco mais constrangedora. E o evangelho tem que constranger mesmo. Toda vez que nós pregamos o evangelho com amor, com firmeza e graça, nós precisamos confrontar as pessoas e lembrá-las que elas são pecadoras. Por isso que Cristo morreu, para perdoar os pecados, mas os pecados precisam ser deixados. Reconhecer, confessar e abandonar pecados, Provérbios 28:13 nos ensina isso, é necessário para que uma pessoa se transforme e receba a nova vida. A metanoia precisa acontecer com o arrependimento, que é o primeiro passo. Félix percebeu que as acusações infundadas do líder judaico não iam à frente. Então o que ele faz? Ele prende Paulo novamente e, infelizmente, por causa da atitude frouxa de Félix, porque ele é uma pessoa corruptora, o texto vai nos mostrar claro isso, né? Depois de muitas conversas, ele tenta corromper Paulo, esperando que Paulo, nessas audiências particulares, oferecesse algum suborno a ele. Ele sabe que Paulo trouxe dinheiro, ofertas. Então ele deduz: Paulo tem recursos e ele vai me corromper, ele vai me sugerir alguma coisa e eu então libero ele e fico bem com todo mundo. Isso não aconteceu. Versículo 26 vai dizer que, esperando também, ao mesmo tempo que Paulo lhe desse dinheiro, pelo que, chamando-o a mais frequentemente, conversava com ele. E aí isso não ocorreu. Paulo continuou firme no evangelho, firme na verdade, e não se deixou corromper. O versículo 24 e 25 nos ajuda a entender esse contexto. Passado alguns dias, vindo Félix com Drúzia, sua esposa, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus. Esse homem ouviu o evangelho, esse homem ouviu a verdade, mas ele não cedeu à sua vida dúbia que ele vivia de pecado. Ele preferiu continuar sendo condenado por seus pecados do que ouvir a fé em Cristo e aceitar a Cristo e resolver a sua vida moralmente e espiritualmente, e isso incluiria deixar a sua esposa. Versículo 25. Dissertando ele acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, ficou Félix amedrontado e disse: agora podes retirar-te, e quando eu te ver vagar, chamar-te-ei. Então Paulo vai ficar
esquecido numa prisão por 2 anos, até que acontece um grande motim ali em Cesareia, onde judeus vão ter um grande confronto com os gentios, a ponto de deflagrar um grande tumulto. E porque Félix permite invasão na casa dos judeus ricos, ele então é denunciado por esses judeus, e Roma então troca o comando e sai Félix e vai entrar agora Festo, que no capítulo 25 nós vamos ver isso. Essas conversas particulares não levaram a nada. Paulo foi então para a prisão novamente. Paulo fica preso aqui por 2 anos, versículo 27 nos informa isso. 2 anos mais tarde, Félix teve por sucessor Pórcio Festo, e querendo Félix assegurar apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado. No capítulo 25, e no próximo episódio, nós vamos entender por que imediatamente Festo, ao contrário de Félix, ele retoma o julgamento de Paulo para resolver essa questão. Nós vamos ver isso. Paulo agora vai diante de Festo pedir que seja conduzido o seu caso a César, em Roma. E é por causa disso que Paulo vai chegar a Roma naquele navio que não chega inteiro, mas todos vivos, porque Deus havia dito a Paulo que ninguém se perderia. A história de Atos é fantástica. No próximo episódio nós vamos ver a sequência no capítulo 25. Fique comigo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para abençoar outras pessoas. Eu sou o pastor Wanderley Andrade, este é o canal Palavras de Esperança. Ele existe para abençoar a sua vida. Um forte abraço e até o próximo episódio. Tenha sempre esperança. Deus te abençoe.